apresentando. Primeiro, né, eu queria agradecer aí o convite, professor Clepson, Luiz Alberto, Adriano, que foram as pessoas que fizeram toda a articulação, a mediação para que a gente pudesse ter esse momento. E em relação ao tema, eu quero assim só adiantar que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de degradação, recuperação ambiental, a partir de uma experiência que nós estamos tendo aqui no estado do Maranhão, que é com o programa Maranhão Verde. Então, toda a nossa explicação, todo o roteiro da apresentação está muito envolvido com o que a gente está fazendo no programa Maranhão Verde. O planejamento, o que a gente está considerando como fundamento que nos oriente a estruturar um processo de conservação, regeneração ambiental, recuperação, todos os termos que estão aí em voga, que podem ser utilizados para designar esses processos, certo? E aí eu fiz uma apresentaçãozinha simples, basicamente para orientar, peço desculpa pela estética, né, da apresentação, mas a ideia era orientar a gente a fazer um debate sobre essa temática aí a partir do Maranhão Verde, certo? Eu vou fazer agora, botar a apresentação para a gente iniciar, ok? Bem, eu fiz questão de colocar como título pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Está tendo uma pequena interferência. A gente tá te ouvindo aí. Alguns microfones ligados, né? Mas vamos lá. Bem, eu fiz aqui na apresentação, coloquei como título a restauração ambiental no âmbito do programa Maranhão Verde, né? E aí, o que nos levou o que levou o governo, a equipe da SEMA e outros atores que estavam envolvidos no programa a pensar num programa dessa natureza, né? Primeiro, né, a gente considera como importante a grande diversidade de povos e comunidades tradicionais que estão inscritas no território maranhense, tanto em unidades de conservação como em terras indígenas, alguns assentamentos diferenciados que contemplam o desenvolvimento de uma certa identidade, né? Os territórios quilombolas, as áreas extrativistas e ribeirinhas. Você sabe muito bem que isso tem uma marca muito importante aqui no estado do Maranhão. A presença dessas frações, desses povos, nesses diferentes espaços ecológicos. E toda essa diversidade ela se encontra intimamente ligada às próprias características ecológicas do estado do Maranhão. Aqui nós temos a presença de 3 biomas, grandes parcelas de áreas úmidas, um exemplo aqui dos sítios Ramsar da Baixada Maranhense. Estuários também, nós temos uma quantidade muito grande de estuários. O segundo maior litoral do Brasil, se a gente deixar de fora as reentrâncias maranhenses, e ainda uma considerável formação de mata de transição. Eu destaco aqui as matas de cocais, né? Onde se desenvolve uma economia bem diferenciada, que é a economia do coco-babaçu, e as quebradeiras de coco têm um papel muito importante na economia, inclusive na história do Maranhão, na história econômica. Eu sou de Codó, por exemplo, e a economia de Codó ela foi toda estruturada no coco-babaçu, né? O coco-babaçu que deu toda uma projeção econômica à cidade. Com algumas considerações sobre a criação do programa Maranhão Verde, né? A gente considerou todos esses aspectos socioculturais e suas relações com a diversidade ambiental, o reconhecimento de um potencial cultural que existe no estado do Maranhão, biológico, social e econômico, que estão intrínseco à constituição de identidade dos povos tradicionais e a necessidade de fortalecer as práticas de convivência harmoniosa entre o meio ambiente e as comunidades.
com incentivos econômicos, vistos serem exatamente essas comunidades que sofrem com a lógica de expansão do agronegócio, então com essa lógica da acumulação moderna, e, portanto, elas vivem muito à margem, né? Vivem em condições de pobreza, são muito pouco atingidas pelas políticas públicas e, geralmente, elas, como existe o impacto do próprio avanço, né, de uma economia que suprime a vegetação ambiental, elas acabam tendo uma pressão em cima dos seus próprios recursos que lhes permitiriam ter uma vida melhor, mais tranquila, e aí elas começam a viver um processo de escassez. Mesmo assim, existe uma resistência muito interessante junto dessas comunidades, uma resistência que reflete, inclusive, no nível de preservação que as áreas, por exemplo, indígenas apresentam atualmente, as áreas quilombolas, as áreas de pescadores artesanais. Tá tudo beleza, gente? Qualquer coisa, vocês podem interromper. Tudo ok, tudo ok. Tudo certo. Certo. Então a gente vai, continuando aqui, apresentar algumas considerações sobre os aspectos legais. Isso também foi um fator que nos motivou muito e que fundamentou a criação do Programa Maranhão Verde, né? A própria Constituição de 1988, ela inaugura essa expressão de restauração dos processos ecológicos, né? E reforça aquele princípio do poluidor pagador. Ao vincular esse tipo de recuperação, a recuperação ambiental, de áreas degradadas, a exploração dos recursos naturais. O que significa isso? É o seguinte, a Constituição, ela orienta, né, tem toda uma legislação que aponta para que quem faz a degradação precisa recuperar, né, tem essa obrigatoriedade de recuperar. Isso é uma coisa bem interessante. Em 2000 foi criado o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E aí ele trabalha o aperfeiçoamento dos termos de recuperação e restauração ambiental. Isso também bastante significativo. Em 2002, a Política Nacional de Biodiversidade busca fomentar as ações de restauração dos ecossistemas degradados, isso por uma questão lógica, né? Esses ambientes, eles impactam, esses ambientes degradados impactam diretamente numa diminuição da biodiversidade, bem básico. Em 2012, tem a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, que é o novo Código Florestal, né? E aí ele, apesar de todas as questões de críticas que foram apresentadas ao novo Código Florestal, principalmente em função vamos dizer assim, de uma eliminação de penalidade para quem desmatou até antes de 2008. Então, até 2008, quem desmatou, quem agrediu o meio ambiente ficou isento de uma punição. Eles anistiaram, né, vamos dizer assim. Então, ela define a obrigatoriedade de restauração de APP de reserva legal e estabelece o sistema de cadastro ambiental rural, o CAR, né, que estaria aí rastejando, se prolongando, porque é bem difícil da implementação. Bem, então, assim, esse momento é um momento bastante significativo, porque quando o novo Código Florestal, que é conhecido como Lei da Proteção de Vegetação Nativa, ele se estabelece e cria a obrigatoriedade de restauração de APP, nós observamos o seguinte, que a gente tem um passivo enorme. Então, nós temos aí uma necessidade muito grande de avançar nos processos de uma política de restauração ambiental para que nós possamos cumprir, né, pelo menos criar as condições para o cumprimento dessa norma, né, que é de restauração das unidades de preservação permanente da reserva legal. E em 2017, o governo lançou, em função de acordos internacionais também, né, nós vamos olhar lá na frente,
lançou o Planaveg, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Então, assim, esse termo de vegetação nativa ele começa a fazer parte, né, da legislação brasileira de uma forma muito enfática, e isso para nós tem sido um elemento de fundamentação de que é necessário avançar nessa política. Então, o Plano AVEG busca a recuperação de pelo menos 12 milhões de hectares, principalmente em áreas de preservação permanente, APP, reserva legal, mas também em áreas degradadas e com pastagem de aptidão, de baixa aptidão agrícola, certo? Dentre os tratados internacionais, eu coloquei aqui 3 destaques. O primeiro é a Conferência sobre a Biodiversidade, que aconteceu agora no Japão, onde foi estabelecido 20 metas voltadas à redução da perda da biodiversidade. Dentre essas metas, tem 2 metas que são importantíssimas, porque elas tratam diretamente de aumentar a biodiversidade dos serviços ecossistêmicos por meio da recuperação de ecossistemas degradados. São as metas 14 e 15, eu não coloquei aqui, mas são essas metas. E eu tive em São Paulo recentemente, no final do ano passado, participando de um evento da Bio pós 2020, porque nós chegamos a 2020, que é o primeiro tempo da meta para ser trabalhado, e a gente não conseguiu avançar em praticamente nada em relação às metas de Aichi, né, da biodiversidade. Então, o problema é sério, porque é um problema significativo, a perda de biodiversidade. Os números são alarmantes, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui nos números, mas são alarmantes o número de perda de biodiversidade que acontece por ano. Oi? Tem uma dúvida, porque a gente vai conversando, né? Pode entender? Tá tranquilo? Pode sim, a ideia é essa. Tá. Por exemplo, nessas convenções, já foi assim definido, tem alguma norma, algum regulamento que fala sobre o pagamento desses serviços ambientais? Porque a grande dificuldade é essa. Como criar uma metodologia que você possa implantar para pagar por aquele serviço ambiental, não é isso? Perfeito. Olha, tem duas questões que apontam, 2 acordos que apontam para essa questão. Primeiro, na verdade, um acordo, que é o Acordo de Paris, né? Mas, assim, é o artigo 5, se não me engano, o artigo 6 do Acordo de Paris, que trabalha a questão da regulamentação do pagamento dos serviços ambientais. Mas também no artigo 41 do novo Código Florestal. São dois artigos, duas, vamos dizer assim, legislações que trabalham, que apontam para a necessidade da estruturação do sistema que permita o desenvolvimento de projetos que sejam mensuráveis, que tenham transparência, que tenha condições de captar como é que se diz, o gás carbônico da natureza, tenha condição de eliminar um pouco o impacto do meio ambiente através da emissão de carbono, né? Captação de carbono, não gosto de falar muito dessa questão de sequestro, mas captação de carbono, que tem adicionalidade, né? O que é adicionalidade? Adicionalidade é o seguinte, é quando você, por exemplo, tem aquela obrigação na lei de manter uma reserva legal, uma reserva permanente, isso já é uma obrigação, então você tem que fazer um pouco além disso. Os projetos é exatamente você ter uma extensão além de preservação, além do que a lei te obriga a fazer, certo? Então, isso pode ser, quando você tem todos os mecanismos de transparência, de contabilidade ambiental, e os projetos apresentam uma clareza, estão dentro dos padrões que são verificados aí pelas agências, você pode negociar títulos desse projeto nas bolsas, sim?
das bolsas, então no mercado de carbono. Essa que tem sido a ideia. E só que no Brasil nós tínhamos uma lei que estava há 20 anos no Congresso Nacional, que regulamenta o pagamento dos serviços ambientais, mas só agora que eles começaram a retomar essa discussão lá no Congresso Nacional, né? E eu não sei exatamente como é que está, mas recentemente colocaram em pauta essa questão que está sendo discutida e provavelmente vai ter aí um resultado nos próximos anos, vai ter um resultado acerca disso. Inclusive, a convenção de 2015, eu coloco ela exatamente por isso, porque ela nos permite aí trazer à tona essa questão da degradação ambiental como um elemento, porque no protocolo de Kyoto isso ficou muito complicado, né, obscuro. E agora eles esclareceram que também os ambientes de degradação, o processo de desmatamento, eles impactam diretamente nas mudanças climáticas, né? E, portanto, eles precisam ser trabalhados e para isso precisa ter incentivos econômicos. Basicamente isso. Professor, não sei se eu lhe respondi. É isso mesmo, Clebson? É isso mesmo, Said. Obrigado. Bem, então, beleza. Então tem toda essa discussão. Professor, mas a gente lá na frente eu vou apresentar, inclusive, como é que o Maranhão está se comportando diante desse debate. Tá bom. Então, assim, o Acordo de Paris tem essas medidas, né, as NDCs do Brasil, que estão incluídas a restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas até 2030, exatamente, para múltiplos usos, né? Isso foi muito em função, nós entramos estabelecemos essa meta muito em função da entrada do Brasil ao desafio de Bonn. Esse desafio foi constituído em 2001, que ele é coordenado pelo pessoal da Noruega, da Alemanha, os financiadores do antigo Fundo Amazônia, né? Então, e aí eles estabeleceram um desafio mundial de recuperar 200 milhões de áreas degradadas até 2030. E aí o Brasil entrou como um protagonista nesse processo aí. Então, assim, olha só o tanto de demanda que nós temos aí que inclui essa questão da recuperação de áreas degradadas, né? E a restauração ambiental em si. Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente. Existe muita dúvida acerca dos conceitos, né? O que é reconstrução, o que é reparação, o que é revegetação, recuperação, restauração, essas coisas. Então, assim, só para a gente avançar, claro, ainda não existe tanto consenso, porque a natureza é muito complexa, né? Mas coloquei aqui reconstrução ambiental a partir dos ecossistemas muito degradados, né? Porque tem alguns ecossistemas que eles perdem completamente a resiliência, que é essa capacidade deles por si mesmos regenerarem. Então aí precisa de uma intervenção física, uma intervenção mais direta. A reparação, que é uma reconstrução parcial dos ecossistemas muito degradados. Então você tem um ecossistema muito degradado, mas você não tem condições de fazer tudo, então você faz a reparação em alguns pontos, no sentido de produzir um certo nível de resiliência, né, e ele poder também depois se regenerar naturalmente. O processo de revegetação, que é o replantio de vegetação nativa ou exótica, no nosso caso aqui, nós estamos eliminando completamente essa perspectiva de trabalhar com espécies exóticas. Nós vamos investir na vegetação nativa. O processo de recuperação que ocorre por sucessão natural é quando você tem já uma situação em que alguns elementos ecológicos eles estão ainda preservados, como fertilidade.
Bem, então, o restabelecimento dos processos naturais é responsável por retornar a vegetação o mais próximo possível da sua condição anterior à degradação. Esse é o conceito que nós estamos trabalhando dentro do Maranhão Verde. É chegar o mais próximo possível à condição original, anterior. A gente, claro, a gente sabe que isso não significa tirar uma foto e dizer assim, ó, nós queremos pegar uma foto do passado e dizer, ó, não voltar a ficar desse jeito. Não, mas pelo menos o mais próximo possível. Beleza? Aqui eu coloquei esse gráfico, para poder expressar um pouquinho aqui que eu estava falando lá, né? Sobre nós temos uma linha de base aqui, que é essa linha pontilhada, e essa linha ela separa dois processos de restauração ambiental, né? Que a gente divide em restauração e recuperação, né? Quando existe um ambiente muito degradado, você precisa fazer algumas atividades mais intervencionistas, e o outro, onde você, acima da linha de base, onde você já tem uma floresta secundária, né? Que é a presença de espécies secundárias, tanto iniciais como tardias, espécies pioneiras, e aí você tem uma condição de fazer, a própria palavra diz, de fazer uma condução para que você chegue às espécies clímax, né? Então, basicamente, bem claro, tem crítica sobre isso aqui, porque muita gente diz que o processo, né, de restauração, de sucessão, de recuperação, ele não é linear. Então, dentro de um determinado ecossistema, você pode chegar a vários climas, não necessariamente uma linha linear. Mas, de qualquer maneira, isso é um debate mais acadêmico, e eu deixo para vocês aí, viu, professor Cláudio? Alguns pontos a serem considerados na restauração ambiental. Primeiro, a sucessão ecológica, né? Isso é fundamental. Se você tem essas condições de vegetação secundária, então você escolhe adequadamente qual é o processo que você precisa desenvolver. A biodiversidade, para nós, é fundamental. Nós vivemos numa área de transição. O Maranhão precisa assumir um protagonismo maior nesse debate, inclusive mundial, sobre biodiversidade. Nós para ter a COP, né? A COP 15 da biodiversidade, que seria realizada na China. Não sei como é que está, mas provavelmente eles vão continuar com a programação, que precisa fazer esse debate mundialmente, né? A gente precisa ter apoio para preservar a biodiversidade. E Maranhão, no Brasil, tem uma característica muito excepcional em relação à questão da biodiversidade, por apresentar esses aspectos ecológicos de transição e, portanto, de um grande nível de diversidade. Inclusive, uma das características mais interessantes da Amazônia maranhense é exatamente a biodiversidade que ela apresenta, né? A relação planta-animal, e aí a gente colocou aqui exatamente que é um elemento que nós estamos levando em conta no Maranhão Verde, que é a eliminação dos eventos e fatores que causam estresse normal, mas principalmente espécies exóticas, né? Então, nosso objetivo é acelerar a regeneração natural, direcionando para a sucessão para o retorno dos processos ecológicos, sucessão para o retorno dos processos ecológicos. E é interessantíssimo também, esses processos ecológicos, quando eles são bem conhecidos, né, eles podem ser valorizados, e eles são os elementos fundamentais para a elaboração dos projetos de pagamento por serviços ambientais. E a finalidade da restauração ecológica, né? Obrigatoriamente de preservar a APP e a reserva legal, obrigatoriedade, na verdade. Isso, quando aparece essa obrigatoriedade, então gera uma demanda muito grande por projeto nesse sentido, que as pessoas precisam, e isso é fundamental, se legalizar, estar quite com a legislação, e, portanto, precisam fazer as suas APP e suas reservas legais.
a necessidade de compensar. Oi. Só para a gente discutir, né? Tem algumas Sim. experiências aqui no Maranhão, na área da agrícola, né? Para recuperação de áreas degradadas com sistemas agrícolas, que são as agroflorestas, né? Perfeito. A gente tem Isso algumas é. experiências na UEMA com a integração entre plantas agrícolas, né? Cultivos agrícolas e árvores também, no sentido de fazer um trabalho, né, com nutrientes, melhorar a qualidade Uhum. química e solo. Então já tem alguma experiência na área agrícola. Isso é fundamental. Quando eu for, viu, Sr. Clebson, quando eu for falar lá na frente dos entraves, a gente vai ver que talvez assim a gente tenha uma dificuldade muito grande de articular esses diversos saberes, né, de montar um arranjo institucional interessante que nos permita potencializar essas ações e a gente ter uma amplitude maior delas. Mas eu vou falar um pouco mais na frente, a gente pode continuar o debate a respeito disso. Mas Ótimo. é basicamente isso. Como nós temos muitas comunidades, é assim, tem um ditado aí que a gente deve unir o útil ao agradável, né? Nós temos um monte de gente que vive na floresta, povos de floresta, né? Povos de campos, povos de ribeirinho e tal. Então, assim, não tem nada mais interessante do que você buscar a recuperação de áreas degradadas, recuperação ambiental a partir da agrofloresta, né? Dessa combinação que permite também uma segurança alimentar dessa população muito maior. Então a Ótimo. necessidade, beleza, a necessidade de compensação ambiental, né? Também é um outro elemento, porque assim, apesar do Código Florestal ter livrado o pessoal que desmataram até 2008, né, as áreas que chamam de áreas consolidadas, mas ele não exclui a necessidade e a exigência de que é necessário recuperar, né? Então, assim, é necessário recompensar. Esse termo do novo código não foi excluído, né? Todo mundo que está lá na Constituição, então seria anticonstitucional. Todo mundo que degradar tem que compensar. Isso é um ponto. Então nós temos que buscar as pessoas, identificar essas pessoas que estão degradando o meio ambiente e trazer uma alternativa de compensação para eles, né? A mitigação e adaptação às mudanças climáticas, isso é muito interessante, a recuperação da paisagem e de microbacias hidrográficas, nós estamos, inclusive, eu só quero destacar esse ponto aqui, porque no Maranhão Verde, os dois projetos iniciais, eles combinaram exatamente isso. Um processo de recuperação, de conservação ambiental, alinhado a bacias hidrográficas, né? As nascentes de rios importantes, como o Rio Capecuru e aqui em São Luís, a nascente do Rio Bacanga, do Rio das Bicas e do Rio Prata. Bem, a conservação e produção de água, a integração com sistemas produtivos, está aí o que a gente estava comentando agora há pouco, exploração econômica de espécies nativas, e a possibilidade de gerar renda com a produção de sementes e viveiros em muda. Outro negócio interessantíssimo, né? Então, assim, o que é um projeto de restauração é motivado, além do fator de recuperação da biodiversidade, por também elementos socioeconômicos e regulatórios, como, por exemplo, mesmo no Código Florestal, que é isso que a gente está trabalhando. Eu coloquei isso aqui, eu olhei isso aqui, extraído da Prosciência, e eu achei fantástico, porque a gente tem uma visão clara de como é a cadeia de restauração, e lá na frente eu também queria que vocês prestassem bem atenção nesse modelo, que lá na frente eu vou falar de alguns problemas que estão aqui pela falta ou pela fragilidade de algum desses elementos que compõem essa cadeia. Por exemplo, coletores de semente, estou dando aqui um exemplo. Algumas pessoas que trabalham como conservadores no processo de conservação de nativos, nós temos aqui um exemplo das mulheres indígenas, elas trabalham com um processo de educação ambiental bastante forte,
nas áreas de entorno das reservas. Aquelas pessoas que estão habitando são agricultores, latifundiários, etc., madeireiros que estão habitando o entorno das reservas ambientais, eles passam por um processo de sensibilização que é desenvolvido pelas indígenas, né? Então, bastante interessante. No processo do Maranhão Verde, a gente não envolvia muitos proprietários rurais, mas em todo o processo de restauração ambiental é importante demais envolver os proprietários rurais. Então, assim, tem alguns elementos assim, que eu estou chamando a atenção, porque lá na frente a gente vai discutir um pouco melhor sobre eles. E aqui uma coisa tranquila, bacana, que eu quis colocar também aqui para vocês, que é o processo de planejamento, né? Nós tivemos o desenvolvimento desses 2 projetos, na verdade foi um laboratório para nós, 2 projetos do Maranhão Verde. Laboratório para nós. A partir dele, a gente conseguiu, nós estamos conseguindo, que nós já estamos em processo, de fazer um planejamento bastante diferenciado, rigoroso e pensando em todos os aspectos, né? Então, assim, nesse planejamento, vou dar um exemplo aqui para vocês. Considerar esses aspectos que eu coloquei lá na frente, no início da apresentação, que são os aspectos ecológicos, que são os aspectos físicos que o Estado apresenta para a gente, que, vamos dizer assim, expressa uma necessidade muito grande, um nicho muito importante do campo de recuperação ambiental, que apresenta essa demanda efetiva da necessidade de recuperação ambiental, né? Então, essa é a primeira condição do planejamento, considerar todos esses elementos legais, elementos físicos, da realidade, e depois a gente continua no planejamento, né, fazendo as escolhas dos métodos que nós vamos trabalhar. E aqui, não sei se vocês estão observando que já tem um pouco mais diversificados os métodos. Tem muvuca de sementes, o plantio, a produção de muda, nucleação, transplantes serrapilheira. Tem uma série de coisas. O que a gente tem feito? A gente tem discutido esses métodos e feito trabalhar na ideia da gente combinar esses métodos. Por exemplo, trabalhar nucleação junto com adensamento, com enriquecimento, uma série de outros fatores que compõem também métodos de desenvolvimento do processo de restauração. E na execução, né, e o monitoramento, que é um fator que a gente ainda tem um pouco de fragilidade. Na verdade, eu nem diria um pouco, nós temos muita fragilidade na questão do monitoramento, né, para que a gente possa fechar esse ciclo e voltar de novo no processo já mais aperfeiçoado. É uma dialética, né? Então isso aqui é bem interessante, bem sugestivo, porque eles nos dá uma visão, uma base de como é que a gente vai proceder, como é que nós podemos proceder no processo de planejamento das nossas ações do ponto de vista de desenvolvimento de projetos e da própria política pública em geral, de conduzir a política pública no sentido da restauração ambiental. Então, as estratégias de recuperação ambiental de área degradada. Eu nem coloquei o tanto de coisas que estavam lá, mas para a gente ter uma visão mais rápida, né, a regeneração natural, plantio de mudas, plantio de sementes, semeadura direta, enriquecimento, adensamento. E aí fiz questão de colocar os sistemas agroflorestais, né, que eles são importantíssimos nessa nossa realidade aqui que nós estamos vivendo no estado do Maranhão. Então, agora eu vou entrar para o próprio ato de criação do Programa Maranhão Verde, né? Ele é instituído pela Lei 10.595 de 2017 e depois ele foi regulamentado pelo Decreto 32.969 de 2017, mas ele foi alterado recentemente. Isso é uma coisa interessante. Agora, em 2020, foi alterado esse decreto. E a finalidade é fomentar o desenvolvimento de projetos voltados para o apoio à conservação e recuperação ambiental, além de promover a cidadania, melhoria de condições de vida, elevação de renda da população em situação de extrema pobreza e de pobreza, que exerça atividade de conservação, recuperação dos recursos naturais nas áreas contempladas, né?
Então, aqui está mais ou menos qual é a linha do projeto. Quais são os fundamentos? Primeiro, baseia-se no princípio protetor-recebedor, ou seja, institui os benefícios e as compensações dos serviços ambientais em favor daqueles que atuam na defesa do meio ambiente. Por isso que um dos elementos-chave do programa é o pagamento de uma bolsa chamada Bolsa Maranhão Verde, para as pessoas que estão diretamente envolvidas no projeto, desenvolvendo as atividades de recuperação e conservação ambiental. Prioriza as famílias que estão inseridas em áreas de comprovada importância e sensibilidade ambiental. Dá um exemplo para vocês, os 2 primeiros projetos foram direcionados para a unidade de conservação, né? A gente achou mais interessante, porque nós temos uma gestão, um sistema de controle melhor das unidades de conservação, que é gerida pela SEMA, né? Então foi mais fácil, vamos dizer assim, para a gente desenvolver o projeto dessas unidades. Possui critério de renda, e a questão de extrair lá do artigo 11, inciso 1º, que exclusivamente para fim de elegibilidade a Bolsa Maranhão Verde considera-se em situação de pobreza, que são essas pessoas que estão aptas a participar do programa. São pessoas que têm renda mensal per capita de R$170 até R$340 de renda mensal per capita. Então, ele tem esse foco. E nós temos pouco para isso, viu, professor? E nossos ouvintes, nós temos pouco para isso. Por quê? Porque nós temos como eu já falei, um grande número de comunidades tradicionais, e elas, por incrível que pareça, vivem nas áreas de maior sensibilidade e importância ambiental e são pobres, né? Então, foi em função disso que a gente atua em alguns pontos que são muito importantes, que a gente considera isso, a superação de uma condição de extrema pobreza, dando algum incentivo econômico, mas também mostrando que é possível, que esse projeto ele já gerou várias outras ideias, várias outras iniciativas, né, inclusive voltado para a geração de renda. Então é possível você ter lucratividade, ter uma vida melhor a partir da ampliação do processo de conservação, né? Você tem vários mecanismos de uso econômico desse sistema conservado, né? E aí entrou isso aqui, foi o novo decreto, ele enfatizou a questão da atuação no controle de incêndios florestais, né? No Maranhão, nós conseguimos ter uma redução em 2019 de incêndios florestais. Por conta disso, só para vocês terem uma ideia, existem os padrões de certificação que nos permite a buscar recursos internacionais para o pagamento de serviços ambientais. Na verdade, assim, para repartição de serviços, né? Nem pagamento direcionado. O governo pode receber recursos internacionais para repartir esse recurso, mas para isso eles consideram alguns critérios. Um deles eles criaram uma linha de base para que essa linha de base ela reflete o acompanhamento do processo de desmatamento de diversos estados. E o Maranhão, nós tivemos a sorte, a alegria de estar abaixo da linha, né? No Pará passou, outros estados passaram, tiveram um aumento significativo do processo de degradação ambiental, de desmatamento, e nós não, nós ficamos abaixo. Então isso nos possibilitou, está nos possibilitando, né, a buscar recursos internacionais para que a gente possa fazer repartição, desenvolver projetos, certo? E o fomento à educação ambiental, que isso é um ponto extraordinário, né? A educação ambiental, às vezes, ela por si só, ela tem um impacto muito interessante na questão da conservação ambiental. Gente, tá tudo certo. Qualquer coisa pode perguntar. Sobre os projetos, né? Nós temos 2 projetos envolvidos. O projeto Berço do Rio Itapecuru, que foi encerrado, que foi desenvolvido no Parque Estadual do Mirador,
né? E a floresta protetora dos mananciais, que está sendo ainda desenvolvido. Nós estamos na metade do projeto, viu? Os meninos da UEMA, da agronomia, estão participando com a gente, dando um apoio significativo nesse projeto, que abrange a recarga nas regiões de reservatório do Batantã e do Rio da Prata. O berço, eu coloquei aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Assim, o berço de Itapecuru, ele envolveu inicialmente 200 famílias, nós fomos perdendo essas famílias, terminou acho que com 160, por vários motivos. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais sobre essas questões. E essas famílias, apesar de lá ser uma área de proteção integral, mas a gente sabe que há muitos anos essas famílias habitam lá no Parque Estadual e, por incrível que pareça, elas convivem até de forma harmoniosa, né? Já foi feito estudo sobre isso e inclusive pesquisadores internacionais ficaram admirados com o nível de integração dessas populações com o meio ambiente, né? Apesar de ter, mas claro, tem muitos impactos. Mesmo assim, ainda tem um nível de integração muito interessante. Então lá nós tivemos 4 viveiros, capacidade de 15 mil mudas de produção cada por 6 ciclos. Então, assim, nós não tivemos como indicador a quantidade de áreas plantadas, né? Mas nós temos quantidade de mudas como indicador. Então são 2 anos de projeto. Imagine que a quantidade de mudas que a gente precisava plantar foi plantada, claro que não foi plantado tudo isso, mas a quantidade de mudas que tinham o potencial de ser replantado e plantado lá no Mirador, né? 4 viveiros, 15 mil mudas durante 6 ciclos. E o sistema nós montamos um sistema de irrigação para todo mundo, tinha fogão, toda uma estrutura foi articulada, né, para que pudesse gerar o mínimo de funcionamento do projeto. Só no final a gente teve um apoio mais assim, efetivo da prefeitura. Isso foi muito significativo, porque quando a gente teve o apoio da prefeitura, a gente percebeu que houve um avanço significativo do projeto. Então, assim, a importância das parcerias ela é extraordinariamente fundamental. Eu coloquei algumas fotos, ficaram assim meio um pouco distorcidas, às vezes uma aqui. Tem aqui o Erle, é o nosso coordenador do projeto, coordenador operacional, que é agrônomo. Então aqui as atividades que foram feitas, todos esses equipamentos, cadeira, tudo isso foi adquirido pelo projeto, né? As camisas, equipamento de proteção individual, tudo isso o projeto adquiriu. Depois a gente vai perceber que tem um custo para isso, que também pode ser um limitador desse projeto. Aqui o pessoal fazendo as atividades de plantio, há também visita nas casas, o projeto ele vai buscar as pessoas, eles disponibilizam transporte, vai buscar as famílias participam das atividades dos dias de campo, depois o projeto deixa elas em casa, então tem toda uma estrutura logística. Agora, a floresta protetora do mananciais. Eu fiz o vídeo, botei muito pouca coisa aqui para demonstrar a estrutura do projeto, mas envolve 260 famílias, iniciou com 300, né? Já perdemos também algumas famílias. Na verdade, assim, tem gente que falece, outros que se mudam, vão embora e tal, então vai diminuindo o número de famílias do projeto, né? O número inicial. Então nós construímos lá 2 viveiros com 2 modos de produção de 15 mil mudas cada. E todos aqueles equipamentos em um tecido. Por que eu fiz questão de colocar essas 2 imagens aqui? Do sítio Piranhenga e uma imagem aérea lá das nascentes lá do Bacanga. Porque, só para mostrar para vocês que o projeto Maranhão Verde, lá na Floresta Protetora dos Mananciais, no Parque Estadual do Bacanga, ele tem já motivado uma série de outras iniciativas. Dentre essas iniciativas, eu quero destacar aqui uma, que é inclusive a SEMA que está coordenando, que é um projeto de ecoturismo, né, como um projeto de geração de renda, né?
Não é de ecoturismo, porque lá é um lugar muito bonito, tem várias perspectivas, você pode fazer trilha, visitar casarões históricos, andar de barco, de canoa, uma série de elementos que estão lá presentes naquela região que pode ser utilizado de forma economicamente mais viável, né? E ecoturismo é uma questão interessante. Então, só para vocês terem uma ideia, nós já construímos, estamos finalizando na SEMA, uma política estadual de ecoturismo para o Maranhão. Que a gente viu, de vários outros, de outras possibilidades, e principalmente voltado para a restauração ambiental como um elemento de atrativo, um elemento de atração econômica para várias outras atividades e serviços. Outra foto aqui que expressa bem, olha o tamanho do nosso viveiro aqui lá no Bacanga, né? O pessoal fazendo atividade do viveiro e aqui o pessoal fazendo atividade de plantio. Então, nós ainda temos aí um ano para continuar desenvolvendo esse projeto. E aqui eu fiz questão também de destacar a participação das mulheres, né? Aqui nós só temos o senhor Manuel aqui, esse senhor que está aqui abaixado, que é uma liderança lá no Bacana, mas aqui a participação das mulheres lá é maciça, né? Por isso é bem interessante o projeto, em função dessa participação majoritária de mulheres. Alguns pontos positivos, né? Como eu falei, a inserção das mulheres, o incremento da renda das famílias, a metodologia do projeto que possibilita tanto trabalhar a conservação quanto a recuperação do meio ambiente e também possibilita uma série de novas ações de incorporação de diversos parceiros, que é agora que nós estamos trabalhando nessa direção. Portanto, assim, para nós, só para um parênteses aqui para destacar a importância desse contato que nós estamos tendo com a Universidade Estadual do Maranhão, porque a gente percebe que essa aproximação ela pode nos possibilitar uma inovação extraordinária nas ações, das políticas públicas que o governo desenvolve a partir da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? Alguns entraves, né? E dentro, vou citar aqui todos: a fragilidade nos instrumentos de monitoramento e avaliação, que a universidade pode nos ajudar bastante nisso, a ausência de alguns elos fundamentais daquela cadeia de restauração que eu apresentei aquele quadro lá na frente. Um exemplo disso é que às vezes nós não temos pessoas especializadas para fazer coleta de semente, então nós estamos tentando criar, e nós vamos ter instrumento para isso, a questão de um multiplicador, de um monitor. Cada projeto tem um monitor, né, que a gente possa desenvolver com eles uma capacitação mais sistemática, que ele possa dar uma dinâmica mais interessante dos projetos, né. A baixa capacitação dos envolvidos na realização das atividades mais complexas, o elevado número de beneficiários no projeto, a gente achou que esse projeto está muito grande, então nós tivemos muito problema didático para desenvolver as atividades, né? O excesso de burocracia em alguns processos, como processo de pagamento de bolsas, aquisição de materiais e algumas contratações que a gente acha que são necessárias em determinado momento, a falta de equipamentos com maior nível de tecnologia. Agora, isso aqui é interessante também, porque, olha só, não sei se vocês observaram lá numa foto que eu mostrei anteriormente, que o pessoal faz a cova com aquele cavador, né? Então, assim, nós estamos tentando tecnificar melhor esse processo para a gente diminuir o esforço e ter um resultado muito mais ampliado, né? Então, a gente vai adquirir algumas escavadeiras automáticas. Nós estamos preparando aqui o projeto, né? A solicitação de aquisição, bitoneira, para a gente poder trabalhar, por exemplo, a muvuca, para juntar as sementes, para misturar as sementes, uma série de outros equipamentos que a gente vai adquirir para facilitar esse processo, né?
com baixo nível de envolvimento dos parceiros e a fragilidade no arranjo institucional. Eu dei um exemplo lá da Prefeitura de Mirador, e quando ela começou a participar, as coisas melhoraram bastante, né? Metas superdimensionadas nos dois projetos, né? As metas foram muito altas, então a gente não conseguiu atingir efetivamente as metas. De qualquer maneira, a gente entendeu o porquê disso, pegamos todos os elementos e estamos trabalhando de uma maneira agora que nos permita conseguir efetivar todos os compromissos que nós vamos assumir nos projetos posteriores, que eu vou depois explicar alguns para vocês, né? E o custo muito elevado, devido a algumas escolhas que foram feitas, né? E acabou que a gente não pensou em algumas alternativas que diminuíssem os custos, então ficou uma coisa muito convencional, plantio de muda, essa coisa toda, e acabou elevando bastante o custo. Outras iniciativas que surgiram a partir do Maranhão Verde, entre elas eu quero destacar para vocês o projeto Mais Conservação e Biodiversidade do Maranhão, que foi fruto de um convênio com o Ministério da Justiça com recursos do Fundo de Direito Difuso. Todo ano, vocês sabem que o Fundo de Direito Difuso lança um edital, e nós apresentamos um projeto, né, a partir da nossa experiência com o Maranhão Verde, e o projeto foi o único aprovado no estado do Maranhão, um projeto de 4 milhões de reais, que nós já está iniciado, assinando convênio, foi suspenso agora em função da pandemia do coronavírus, mas nós vamos retomar a partir do dia 1º agora de junho, já estamos retomando. As ações do projeto incluem a implantação e operacionalização de núcleo de gestão ambiental e economia verde, são 12 núcleos. Esses núcleos, só para vocês terem ideia, nós vamos adquirir quase 2 milhões de equipamentos, barcos, todos os equipamentos de escritório, computadores, mesa, birô, tudo, carro, moto, todos os núcleos terão pelo menos uma moto. Alguns núcleos vão ter uma picape 4x4, a diesel, para facilitar o deslocamento. Então, assim, a ideia é a gente criar uma estrutura que permite uma gestão ambiental mais significativa, né? E a gente vai ter a possibilidade de fazer um acompanhamento e um monitoramento mais de perto, inclusive dos próximos projetos do Maranhão Verde. Um desses núcleos vai estar lá no Balsas, né, que vai contemplar a região de Mirador e a nascente do Rio Balsas. Estou dando um exemplo aqui para vocês. O diagnóstico participativo e construção de uma cartografia social e cultural das comunidades de área de abrangência do projeto. Vamos fazer mais de 100 oficinas, claro, com objetivos diferenciados, né? Mas vamos fazer mais de 100 oficinas e utilizando essa metodologia da cartografia social, que na nossa opinião, é uma tecnologia social que permite, né, o fortalecimento dos vínculos e do direito das comunidades ao território. A formação de agentes locais em meio ambiente e economia verde, vão ser 200 agentes formados, que também vai nos possibilitar criar a ideia dos monitores, dos multiplicadores, né, que vão favorecer o processo que vocês observam bem que está tudo muito interligado, né? As nossas necessidades do Maranhão Verde com o projeto que foi aprovado pelo Ministério da Justiça, né? E a implantação de unidade de referência tecnológica. Nós vamos implantar, e são unidades grandes, viu, gente? Nós vamos implantar 36 unidades de referência tecnológica. 12 dessas unidades serão de sistemas agroflorestais, né? Nós vamos ter aí uma possibilidade de recuperação de áreas com sistemas agroflorestais e 24 sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Esses sistemas, eles são, inclusive, um número maior, porque a gente percebeu que já existe isso nessas comunidades, elas já criam tal, só que assim de uma maneira extensiva, sem uma programação. Então a nossa ideia é trazer essa experiência que já existe lá para uma experiência mais otimizada, tecnificada, com novas tecnologias pensadas nesse processo. Então, essas aí são as ações gerais do projeto. E também um outro
Uma outra iniciativa é o projeto Valorizando os Ativos Ambientais do Maranhão, que é o RED, que é Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação. Nós já estamos no processo já final. Nós contratamos, na verdade, essa foi um apoio da Noruega. A Noruega ofereceu, né, disponibilizou para o Estado do Maranhão US$ 400 mil para contratar uma empresa especializada. O Maranhão contratou o IPAM, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, e aí o IPAM está desenvolvendo todo o sistema jurisdicional do RED para o Estado do Maranhão, né? Então, assim, construindo as legislações que são exigidas para que o Maranhão, porque assim, eu estava falando agora há pouco que nós conseguimos diminuir o processo de desmatamento, o nível de desmatamento, e por conta disso o Maranhão ficou apto a receber recursos de um padrão de verificação. Entretanto, nós temos outros elementos que são necessários que estejam resolvidos para que a gente possa, de fato, receber alguns recursos internacionais. E, entre eles, precisa de um sistema jurisdicional que dê transparência ao processo de desenvolvimento dos projetos. Mesmo a gente tendo esse nível baixo de desmatamento, a gente precisa fundamentalmente do processo jurisdicional para a gente avançar nos projetos de fomento à restauração ambiental. Então o RED ele veio para isso, para legalizar o processo de pagamento dos serviços ambientais. Aquilo que estava colocado lá no artigo, que está colocado no artigo 41 do Código Florestal, e no artigo 6 do Acordo de Paris, ele está sendo regulamentado agora, nesse momento, no Maranhão. Então, daqui para o mês de julho, nós já devemos estar com tudo pronto, o governador assinar o decreto, a legislação, o mandato da Assembleia, fazer todos os procedimentos legais, e o Maranhão começa a entrar no outro nível, né, de captação de recursos internacionais para o desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental gerados pela degradação. Olha só, pela degradação e pelo desmatamento. Então tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo agora, nesse momento. Era isso a nossa apresentação. Obrigado pela atenção. E agora nós estamos disponíveis aqui para responder alguns questionamentos e que for necessário. Vou sair. Tá ouvindo? Ele tá botando a... Oi, tá vendo? Tá ouvindo isso aí? Tô ouvindo, tá tudo certo. Bom, tem duas perguntas aí no chat. Certo. Deixa eu olhar aqui. Uma pergunta, vê se consegue visualizar ela aí. Olha, tem aqui uma pergunta. Durante a fiscalização, a GED pode exercer... Não, esse aqui é... Não. É embaixo. Qual a perspectiva você espera desse projeto no Maranhão daqui a 10 anos? Beleza, olha, a gente percebe o seguinte, que a gente precisa iniciar alguma coisa, né? Por exemplo, quando tivemos a iniciativa, o governador teve a iniciativa de criar o Programa Maranhão Verde, isso abriu muitos caminhos e muitas oportunidades. Então, assim, claro que existe um limite, nós estamos falando de R$4 milhões que vão ser investidos, mas a gente percebe que o impacto dele pode ser absurdo, né? Eu tive já em vários encontros com organismos internacionais, inclusive com a Embaixada da Noruega, representando a SEMA, né? E quando a gente apresenta que nós conseguimos aprovar esse projeto, eles ficam super entusiasmados e querem, de alguma maneira, participar, contribuir. Então, só para vocês terem uma ideia, nós vamos trabalhar em 4 unidades de conservação importantíssimas. Nós vamos ter um suporte para fazer um acompanhamento mais qualificado do Programa Maranhão Verde. Então, assim,
agregação de duas ações dentro da SEMA, com o projeto Mais Diversidade, Mais Biodiversidade e Conservação do Maranhão, e o Maranhão Verde, e mais o RED. Então, assim, nós estamos criando as condições para daqui a 10 anos a gente estar num patamar já bem desenvolvido, de um novo modelo de desenvolvimento. Inclusive, eu digo que é um novo modelo de desenvolvimento do Maranhão. Esse modelo de desenvolvimento do Maranhão, de abrir fronteiras agrícolas, de tirar a vegetação nativa, ele é um modelo que é atrasado. Nós podemos ganhar muito mais, né, com um processo de desenvolvimento diferenciado, valorizando os ativos ambientais do Maranhão, que é a floresta em pé, a biodiversidade, os recursos naturais, água e etc. Então, assim, existe uma economia da biodiversidade que é muito pujante. Então, nós temos várias perspectivas de que daqui a 10 anos nós tenhamos trilhado e construído um outro caminho de desenvolvimento que valorize aquilo que era excluído do processo, que são as comunidades tradicionais, que elas são, inclusive, vamos dizer assim, elas são responsáveis por esse patrimônio que a gente ainda tem no Maranhão, que é o patrimônio do futuro, da economia do futuro, da economia da biodiversidade. Não sei se é isso que era essa a questão. Se não for, a gente pode reformular aqui a resposta. Sim. Eu fiz uma pergunta aí no chat. Desculpa, eu ainda estou meio... No caso, tá ouvindo aí? Eu já olhei aqui, o projeto trabalha com sementes crioulas. Essa é a ideia, né? Você sabe muito bem que essa decisão, ela é muito decisão de governo também, né? Nós estamos lá, enquanto eu reuni nossa equipe, nós temos uma equipe muito boa, nós temos 2 agrônomos, o Erle e o Cláudio, aí temos economistas, engenheiros ambientais, turismólogos, então isso aí dá um suporte muito bacana para a gente. Mas, assim, tem uma decisão que é nossa, assim, geral. Então, nós chamamos a equipe e tomamos uma decisão que a gente não vai trabalhar com espécies exóticas. Isso é um ponto. Então, a ideia da gente é trabalhar exatamente no fomento aos bancos de semente crioula, ampliar esse processo de tratamento, de armazenamento de semente. Nós estamos pensando em construir, já, claro, em parceria com a universidade, alguma ação do governo para fomentar esse processo de capacitação nos processos de armazenamento, coleta, tratamento de sementes crioulas, para que a gente possa ter condições. Porque às vezes é o seguinte, olha só, Luiz, às vezes, Alberto, né? Você chama de Alberto. Às vezes, você tem uma necessidade de uma ação, como aconteceu no Brasil muito grande, e acaba escolhendo algumas metodologias que nem sempre são as mais adequadas em função de uma certa urgência. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo primeiro organizar esse setor, fomentar isso, permitir o pessoal, por exemplo, que trabalha nos viveiros, ele já tem condições de montar os seus próprios viveiros e produzir mudas para comercializar. Isso do Maranhão Verde, certo? Os próprios beneficiários do Maranhão Verde, eles conseguiram, né, ter uma experiência interessante, conseguiram acumular conhecimento e hoje eles são capazes de produzir sementes, inclusive para oferecer. Lá no Mirador já existe essa possibilidade. O pessoal lá, os empresários de soja lá da região, que são obrigados a recuperar áreas degradadas, eles procuram já o pessoal que trabalha no Maranhão Verde com a demanda de sementes. Nós queremos, mas vocês têm semente para isso? Então já existe o mercado. Né? Esse mercado ele tem que ser fortalecido, mas isso depende de uma ação mais sistemática, de uma política pública que permita que as pessoas tenham todas as condições necessárias para que eles possam desenvolver em escala esse ramo, certo? Sim. Mas essa é a ideia, Isso aí. Opa, professor. Eu tenho uma dúvida aqui em relação à pergunta sobre a forma de avaliar o projeto, né? Como é que é feito em relação a
o antes e depois com relação a essa recuperação degradada. Pois é, esse aí é uma falha que a gente tem, certo? A gente não tem, nós não temos, por exemplo, o Mirador, nós estávamos querendo retornar lá para fazer uma avaliação, tudo. Mas o problema não é porque a gente precisa ter sistemas de monitoramento mais eficiente, de acompanhamento mais eficiente. A gente ainda não tem isso. Nós vamos precisar criar isso, nós já estamos discutindo isso para os próximos projetos. Mas nós não temos como avaliar exatamente qual foi o resultado efetivo, por exemplo, depois de 2 anos de atividade do projeto. Vou dar um exemplo aqui, alguns indicadores. Quantos de área a gente conseguiu recuperar? Infelizmente nós não temos. Nós temos como avaliar a quantidade de mudas que a gente conseguiu plantar, mas nós não temos como avaliar qual é a porcentagem de mudas que pegaram. Isso aí nós não temos. Então, assim, esse é um desafio. Esse é um desafio. Que a gente está querendo agora resolver com a estruturação de um modelo de governança maior, mais complexo, envolvendo vários outros elementos, dentro do próprio governo mesmo, a universidade, outras órgãos estaduais que possam ajudar a fazer esse acompanhamento, INESC e outros, né? Certo? A GED, a GERP, que tem os escritórios regionais, todos esses órgãos a gente vai ter que trabalhar com isso para que a gente possa melhorar esse processo de acompanhamento e de apresentar os resultados. Tem outra pergunta, Pedro. Sim. Sobre o projeto Maranhão Verde. Você tem algum trabalho dentro dessa perspectiva social com essas comunidades? Por exemplo, implantação de hortas, de melhorar o equipamento rural? Perfeito, pastor. Perfeito. Olha, por exemplo, essa ideia começou a ser discutida, essa necessidade, quando a gente começou a pensar no projeto de ecoturismo, lá no projeto do Bacanga, né? Como nós já estamos lá desenvolvendo o projeto do Maranhão Verde, e a gente percebeu esse potencial todo que existe do turismo ecológico e de base comunitária, né? Nós ficamos assim impressionados com isso. Entretanto, a primeira coisa que a gente percebeu foi o seguinte: olha, nós conseguimos monitorar, identificar uma série de áreas de descarga de esgoto. Desculpa, gente. De esgoto lá no rio, nos rios, né? Então, essa foi a primeira preocupação. A segunda preocupação é a questão do aspecto sanitário das famílias. Essa a gente já chegou até a procurar a Embrapa para criar aquelas fossas sépticas biodigestoras. Nós já conversamos com a Embrapa, aqui de São Luís, a Embrapa Cocais. Eles já nos passaram todos os mecanismos, colocaram à disposição para desenvolver isso com a gente. Então, isso já tem sido uma preocupação. Agora, por exemplo, essa questão de saneamento básico, ela é uma questão que envolve muito recurso. Então, isso tem sido um fator limitante para nós nesse momento. Então, a nossa perspectiva é que a gente possa sensibilizar, buscar recursos internacionais, para que a gente possa desenvolver isso. Mas a gente já avançou bastante na organização disso, começando a discutir novas tecnologias, por exemplo, como aqueles sistemas compactos de tratamento de esgoto, que cabe adequadamente para o Bacanga. São sistemas mais compactos, mas que permite, por exemplo, um tratamento de esgoto, permite a queima do gás metano ou a utilização para outros fins. Então, tudo isso a gente já começou a levantar dentro da secretaria para a gente enfrentar esse problema. Mas aí, se tivesse recurso já nesse momento, a gente já teria como desenvolver uma ação nesse sentido. Mas aí o grande limitante, isso aí é recurso financeiro mesmo. Entendi. Mas é fundamental, professor Cleber, isso é fundamental. Não tem como a gente melhorar, pensar em qualidade de vida, melhorar e pensar em conservação ambiental, recuperação ambiental, sem pensar
numa alternativa para essa questão do saneamento básico, tanto das famílias e, no caso, das comunidades que estão, são periurbanas, né, como também como a gente vai fazer o tratamento desses resíduos, que são resíduos de um volume muito maior. Outra dúvida, Said, é sobre as espécies que vocês vêm trabalhando. Quais são as espécies? Olha, a gente trabalha muito com algumas espécies arbóreas, né? E o processo foi muito convencional, que é aquelas espécies pioneiras, arbóreas, a gente planta essas espécies, claro, com o intuito delas favorecer um processo maior de nucleação, atrair os pássaros, promover uma condição de resiliência maior, mas a gente trabalha basicamente as espécies arbóreas, espécies nativas arbóreas, aquelas mais adequadas para determinadas áreas. Isso aí. Então, agora tem um detalhe, só para finalizar, Alberto. Sim, pode. O que nós encontramos aqui? Nós estamos utilizando um site chamado Web Ambiente. Vocês conhecem, não sei se o professor conhece esse site. Ele tem catalogado lá um conjunto de espécies, de espécies florestais nativas para cada bioma. Então ele foi um instrumento que tem facilitado muito a nossa vida, a escolha das espécies, né? Para que a gente possa montar um sistema de recuperação ambiental, de recomposição. Professor, você conhece esse instrumento, Web Ambiente? Não conheço aí. Eu vou procurar aqui, vou estudar ele. Parece ser bem interessante, né? Bem interessante. Está à nossa disposição. Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui, Said. Tu falou dos sistemas de agrofloresta, né? Vocês implantam no processo de recuperação esse sistema assim, é porque a gente tem aqueles mais convencionais, e ontem eu tava pesquisando e eu vi uma agricultura sintrópica, né? Onde ele, nessa agricultura, ela tem esse sistema de agrofloresta, e ele é bem interessante porque ele movimenta ali um processo natural da floresta, na recuperação, né? E aí no projeto vocês têm assim essa diversidade de implantação desses sistemas? Beleza, é isso mesmo. A gente está... geralmente, todos os projetos de integração lavoura, pecuária e floresta, eles trabalham quando se trata de floresta, trabalham com eucalipto, né? Sistema convencional. E aí o que a gente está pensando? Nós estamos tentando trabalhar com sabiá, usar outro tipo de espécie. A sabiá, por exemplo, ela é leguminosa. Então, olha só como ela pode criar, por exemplo, uma condição adequada a um processo de maior resiliência. Lá no interior, quando a gente vai falar com o agricultor, ele chama de assim, o sabiá é bom porque a folha dela é pubeira, exatamente por isso. Você melhora as condições do solo, né, e gera uma situação de favorecimento ao desenvolvimento dessas espécies secundárias e consequentemente o desenvolvimento do clímax da floresta. É um processo que permite exatamente isso. E outra coisa é o tipo de animal, né? O manejo do animal, para que ele não seja um impacto severo nessa recomposição. Então, você pode trabalhar com o caprim, que é uma espécie adequada e bem interessante para os agricultores que estão lá nas unidades de conservação, de sustentagem, etc. Pode trabalhar com galinha, e com isso você tem uma condição melhor de desenvolver as condições ecológicas, né, da região e permitir, consequentemente, um nível de resiliência maior ao ambiente. Isso tudo ajuda no processo de recomposição das condições ecológicas. Isso é fundamental para nós, viu, Luiz Alberto? Isso é fundamental. Sim. Tá.
Alguma pergunta aí mais, professor? Eu acho que está tranquilo, né? A questão do tempo, a gente fez aí as considerações, né, Faíde? Agradeço muito assim, a participação, a Professor Cleber. disponibilidade. Acho que tem Em... alguém querendo perguntar aí. Tá, pode perguntar, pode perguntar. Quem colocou aqui no chat? Opa. Professor, eu sou o Hélio, que eu estava acompanhando, eu sou aluno do professor Krebs, e eu fiquei interessado aqui em saber, uma pergunta, a questão das práticas em si. Por exemplo, o produtor rural, o agricultor, ele tem interesse em atender a legislação, produzir de forma dentro, ambientalmente, de forma sustentável. E eu queria saber se a SEMA, né, o governo, dispõe de linhas de financiamento, caso o produtor busque um projeto, elabore um projeto, se tem linha de crédito, ou então assistência técnica, ou então um auxílio na busca por fomento, financiamento de entidades que financiam, no caso do carbono. Queria saber como está sendo essa pergunta aí. Como é que é o teu nome? Hélio Valois. Ô, Hélio, beleza, cara. Obrigado aí pela participação. Olha só, nós da SEMA, nós realmente não somos um órgão de financiamento, né? É um órgão de comando e controle, mas a gente tem fomentado exatamente, feito uma mediação nesse sentido, de criar as condições e os canais para que esses agricultores possam ter acesso a recursos financeiros. A gente sabe que isso é importantíssimo. Quando a gente, por exemplo, está discutindo a questão do RED, né, Valois, a nossa ideia é que a gente consiga captar recursos para a gente fazer repartição. Né? A SEMA ela é um elemento fundamental, eles exigem muito que a SEMA tenha uma atividade de monitoramento, então a gente precisa avançar nessa linha de controle de monitoramento para que dê segurança para os investidores. Eles querem saber se a SEMA tem condições de fazer o acompanhamento, controle e avaliação. Então, esse setor precisa ser desenvolvido, está sendo desenvolvido para isso. Né? Em função disso, a gente tem condição de receber recursos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que é uma secretaria adjunta lá da SEMA, para que a gente possa fazer não financiamento, mas a gente possa fazer a repartição de recursos. Isso pode ser até por outro órgão do próprio Estado, a gente está discutindo isso, né? Mas condicionado aos projetos que a SEMA possa fazer acompanhamento, ou condicionado a essas questões de conservação ambiental. Então, se o agricultor, o produtor, o extrativista, ele quer desenvolver um projeto lá, que é um projeto de conservação, e ele não tem as condições necessárias, que a gente sabe que não tem, ele pode entrar em contato com a gente que a gente começa a fazer essa mediação para ele, certo? Isso aí não, sem dúvida. Mas, entretanto, não é o perfil da SEMA fazer esse financiamento direto, certo? Porque o que falta muito, às vezes, é o apontamento de um caminho do norte. O produtor ele busca esse interesse, mas falta um pouco do esclarecimento da legislação, os caminhos para buscar recursos, porque isso tudo, claro, tem um custo e é alto. Então, era isso que eu queria falar, perguntando, e a resposta foi satisfatória. Obrigado. Eu que agradeço, valeu. Isso aí. Eu acredito também que está acontecendo aí a dúvida do Hélio é naquela linha de trabalho de vocês, que é criar uma base legal para que seja construído, né, uma legislação referente ao pagamento de serviços ambientais. Acho que é essa a dúvida dele, né? Ah, legal. Mas olha só, professor Cleber,
nesse caso, o próprio projeto do RED, ele estrutura um nível de governança. Né? A SEMA vai ter um papel nesse nível de governança, ela é um dos elementos centrais, porque, como eu disse anteriormente, todos os financiadores exigem que exista um órgão ambiental forte que tenha a possibilidade de fazer todos os acompanhamentos e dar garantias, né, do processo. Então, assim, a SEMA é fundamental nisso. Entretanto, não necessariamente, eu acho que não é nem interessante a gente trabalhar com essa coisa do recurso. Né? Então, dentro do sistema jurisdicional, vai ter um órgão do governo, que pode ser um outro, de preferência um órgão que não seja muito burocrático, e essa é uma exigência que não é nossa, é uma exigência deles, do próprio sistema jurisdicional, que seja um órgão que não tenha tanta burocracia e que permita o desenvolvimento dos projetos, o financiamento dos projetos. Provavelmente não é a SEMA, mas assim, isso tudo está interligado dentro do próprio sistema jurisdicional. Quando estiver pronto, com certeza a gente vai ter a oportunidade de fazer uma apresentação de como é que essa organização das entidades, né, dos órgãos, como é que vai ser feito, como é que vai funcionar o fluxo organizacional para o desenvolvimento dos projetos, né, o processo todo, como tudo. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Said? Hélio, Alberto? Não, aqui tá tranquilo. Só agradece aí o Said. Tá. Então, Said, retomando, né, a gente agradece, muito boa uma aula aí. Agradece a sua disponibilidade de nos ajudar com os alunos também aqui, né? Acaba sendo um tema um tema relevante. A gente acaba conhecendo também os trabalhos que vêm sendo realizados pelas temas, que é um trabalho aí que a gente percebe que tem muito a avançar, mas o principal, que é o começo, né? Aquele start, né? Foi dado. E a gente agradece também pela participação dos alunos da agronomia, principalmente no projeto também. Isso aí é fundamental. Então, a gente agradece demais a sua participação, e a gente torce assim, que as coisas aconteçam bem mais rápido, né, para que todos os alunos possam participar também do processo também. E a gente fica à disposição, quando precisar, né, de alguma informação, a gente puder ajudar, nós estamos aqui. Tá, eu que agradeço essa oportunidade imensa de poder discutir um pouquinho o que a gente está fazendo. E quero também destacar assim que o grande ganho da participação dos alunos é nosso, da política pública, das comunidades. Os alunos chegam com muita vontade de aprender, vontade de aplicar os conhecimentos que eles já acumularam ao longo do tempo. E essa aproximação com a universidade ela é fundamental para a gente. Se a gente quiser realmente desenvolver uma política com seriedade, a gente precisa contar com os órgãos que são fundamentais na produção de conhecimento, tem uma responsabilidade com o Estado do Maranhão. Então eu que agradeço e estamos à disposição. Eu vejo que nós não podemos perder essa oportunidade de aprofundar essa aproximação. Tá? Valeu aí, um abraço. Com certeza. Obrigado também, Said. Tudo de bom, muito sucesso. Valeu. Tchau. Alô. Até logo a todos.